A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, louvando a Deus e bendizendo o seu santo nome. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Agradecer, Pai querido, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Tu és louvado, adorado, bendito. E pedimos, Pai querido, que mais uma vez o Senhor nos abençoe, Tu sejas presente conosco, trazendo-nos, Pai querido, a reflexão da Sua palavra, os Teus ensinamentos. Que Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na reta final desse estudo sobre os pecados intocáveis ou pecados sutis, aqueles que, mesmo sendo pecados, nós os toleramos. Já passamos por muitos temas e este último tema é o tema do mundanismo. Nós começamos a tratar na semana passada e, se Deus assim o permitir, nós estaremos finalizando no dia de hoje. Mundanismo, fazendo aquele breve resumo que eu faço sempre, mundanismo ele significa coisas diferentes para pessoas diferentes. As pessoas elas têm os seus conceitos, elas têm os seus pré-conceitos e elas carregam muitas vezes isso durante toda a sua vida. Mundanismo é muito mais do que uma lista de atividades proibidas. E às vezes as igrejas elas se pautam em você ter listas de coisas, você não pode fazer isso, não pode vestir aquilo, não pode usar isso, não pode fazer aquilo outro. E esses são os conceitos que as pessoas entendem por mundanismo. Eu lembro de uma vez, numa das primeiras igrejas que eu congreguei, em que o pastor ele entendia mundanismo ter bateria na igreja. Era o conceito que ele tinha. Embora nós usemos legalmente as coisas do mundo, nós devemos tomar cuidado para que não se tornem mais importantes do que elas realmente são. Então esse primeiro conceito de coisas humanas é descartado. E nós temos os conceitos das coisas que são legais, são lícitas. E é sobre essas que nós temos que trabalhar. Porque as coisas que são ilícitas, nós naturalmente as condenamos. Nós olhamos para essas situações e vemos como elas contrárias àquilo que é contra o nosso regime moral de criação. Então a gente não precisa falar que um estupro ou uma violência de uma criança, um recém-nascido, é algo abominável. Mas quando nós começamos a tratar de coisas lícitas, nós somos mais condescendentes desses pecados. Mundanismo é estar apegado a coisas. É você começar a olhar para as situações como mais importantes que o próprio Deus e o próprio próximo. Tem uma frase de um pastor amigo meu que diz assim, que pessoas, elas são mais importantes do que coisas. E nós temos visto a nossa igreja brasileira, ela tomando esta forma. Todas as campanhas, todas as coisas que existem sempre são em prol de você receber algo. Não que você não tenha, possa pedir coisas a Deus, mas a igreja ela tem se tornado muito mais um centro de troca, em que você dá alguma coisa e recebe algo em troca, tipificando a cultura afro com os seus trabalhos dos postes, trago em 3 dias, faço isso, faço aquilo outro, e realmente uma adoração cristã. O mundo ímpio, certamente, ela não se concentra nas coisas de Deus, eles não estão nem aí para Deus. Nós já estamos no carnaval e as pessoas elas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Carnaval é festa da carne, que você libera todo o teu carnal para você fazer o que você quiser. É aquela velha frase, eu mereço. Uma coisa interessante, que eu acho que já compartilhei com vocês, mas que cabe aqui nesse resumo, uma amiga minha, lá de São Paulo ainda, ex-mãe de santo, ela falava que nos centros, nos carnavais, os centros de macumba fechavam. E aí eu perguntei para ela por quê, e ela falou assim, não, porque com o carnaval, o diabo ele não precisa de um local específico para ele descer sobre as pessoas, ele pode descer em qualquer lugar. Isso fala dela, né? Então o mundo não está preocupado se as coisas de Deus são importantes ou não. O problema, e é o que nós tratamos, porque nós não estamos falando com não cristãos, as escrituras elas são para pessoas que são convertidas, pessoas que não são convertidas, não entendem o evangelho. A igreja está parecendo cada vez mais com o mundo.
cada vez menos diferença no falar, no agir, no pensar e no vestir também. E aí nós escolhemos 3 temas em especial para tratar dentro desse contexto de mundanismo, que nós começamos na semana passada, e o primeiro dele é o dinheiro. E eu não estou aqui para ficar falando de dízimos e ofertas, já tivemos muitos estudos sobre isso, mas sim também cabe na questão do mundanismo. E aí nós fizemos uma série de análises de valores na semana passada, e a constatação é que nós temos ficado menos generosos no que se refere a Deus. Eu me preocupo com o meu plano de saúde, eu me preocupo com a minha reserva financeira, eu me preocupo em ter uma segunda fonte de renda, mas eu não me preocupo com o próximo. Cada vez mais temos ficado menos generosos diante das coisas de Deus. E o pior problema, como no exemplo de que nós estamos nos assemelhando ao mundo, é que as famílias evangélicas, elas têm guardado muito mais da sua renda e ofertado menos para as igrejas. As pessoas, elas têm olhado dentro do seu orçamento e elas falam, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro. E o pior de tudo, não só as famílias têm contribuído menos, mas as igrejas, elas também têm se fechado apenas dentro do seu círculo e não têm ido para fora. Então nós estamos numa época de acampamentos, por exemplo, em que as pessoas elas vão fazer os seus retiros. Na verdade, tem pouco de retiro espiritual. É simplesmente uma forma de tirar as pessoas, na grande maioria das vezes, tirar as pessoas de um local e colocar em outro, em que lá elas têm um devocional pela manhã, e aí tem um dia livre, ficam na piscina o dia inteiro, para chegar num culto à noite, totalmente cansados, com os olhos vermelhos de tanta piscina, tanto exercício físico, e pouco se adora a Deus, pouco se tem em conhecimento. Então as famílias cristãs, elas têm guardado mais para si, ofertado menos. E as igrejas que têm recebido também têm ofertado muito menos. Com a relação ao dinheiro, nós colocamos o nosso pensamento nas coisas do mundo e não nas coisas de cima. E assim nós ficamos mundanos dentro da igreja em relação aos nossos recursos. E nós não podemos ir para outro extremo, em que as igrejas elas dilaceram as ovelhas, em que 5, 6, 10 vezes no culto a pessoa ela é chamada a ofertar, é chamada a trazer algum recurso, e ela acaba ou fazendo ou por constrangimento, ou por qualquer outra motivação que não é a de adorar a Deus, de reconhecer ao Senhor. Ficamos mundanos em relação ao nosso dinheiro. Se gastarmos o dinheiro só em causa própria, acabaremos como mendigos espirituais. Falamos também na semana passada que muitos cristãos eles têm dificuldade de entregar o dízimo e quase nunca entregam ofertas. Muitas desculpas são dadas. Eu não tenho como devolver a Deus 10% do meu salário, vai faltar o meu alimento. E nós trabalhamos um pouco a respeito desse assunto, porque isso aí é simplesmente uma desobediência em relação ao Senhor. Mas eu faço isso, eu ajudo tal pessoa, eu contribuo em tal lugar, mas não é assim que a lei de Deus ordena. A comissão do Senhor em relação a finanças você tem que entregar 10% do seu bruto na casa do Senhor, aonde você recebe o alimento espiritual, para que a liderança, o pastor possa ser mantido, para que o local possa ser mantido, água, luz, papel, todas as coisas, e inclusive obras missionárias, alimentos para aqueles que precisam. Tudo isso advém dos recursos que são entregues pela igreja, mas nós nos retemos no nosso próprio coração e achamos que nós temos direito, inclusive, de gerenciar aquilo que não é nosso. Nós somos muito duros no que se refere à manutenção e como nós gerimos os nossos recursos. Uma grande dificuldade de uma pessoa idosa é exatamente ela começar a perder as suas faculdades e ela perder o controle das suas finanças, em que talvez filhos ou parentes eles entram inclusive com ações na justiça para que aquele idoso já não tenha mais gerência sobre os seus recursos. E é exatamente isso que nós fazemos com os nossos recursos. Nós não olhamos para as ordenanças de Deus e nós somos mundanos nesse sentido.
devolver a Deus pelo menos 10%, porque 10% é a obrigação que a palavra de Deus ordena, mas quando nós vemos os relatos judeus, nós vemos as pessoas elas ofertando muito mais do que entregando o dízimo, é simplesmente reconhecimento da ação de Deus nas nossas vidas. Finalmente, temos de lembrar a infinita generosidade do nosso Senhor, que Jesus que se entregou a si mesmo por nossa salvação. Então, tratamos na semana passada sobre o contexto do mundanismo em relação às nossas finanças. E aí começamos a trabalhar sobre o contexto da imoralidade. E dessas três áreas, é a área que mais causa espanto quando nós falamos, porque imoralidade é algo que nos choca. Uma pessoa seminua, um ato ilícito, alguma coisa já traz aquele choque ao nosso coração. Mas o problema não é isso, não são as aberrações, e sim que muitas vezes nós consideramos aquelas coisas que são imorais, segundo os padrões de Deus. Eu já expliquei isso para vocês. Moralidade tem a ver com o padrão de referência. Pode ser que na comunidade LGBT o padrão de moralidade seja a liberalidade sexual. E aí eles têm outras coisas que são imorais, talvez até a repreensão que nós evangélicos temos em relação ao homossexualismo. Para eles isso é uma ação imoral. Então depende do referencial que você adota. A imoralidade ela tem que ter como referência as escrituras sagradas, da mesma maneira que a utilização dos nossos recursos financeiros. E nós temos que entender que nós não vamos falar, ou não falamos na questão de adultério ou pornografia, porque nós sabemos que isso é errado. Isso afeta o nosso coração. De alguma maneira, o ser humano ele já nos traiu. Caiu a nossa confiança e nós sabemos quão amargo isso é. Mas o que é um pecado intocável e sutil na área de moralidade? E nós citamos alguns exemplos. Muitas vezes nós sentimos prazer, um prazer íntimo, ao ler sobre a imoralidade de pessoas. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Estou compartilhando para orar, conversa. Nós espalhamos aquilo que não presta. E isso é um certo imoralidade. É uma forma mundana e pagã de você disseminar aquilo que é ruim. Nós temos dificuldades em disseminar aquilo que é bom, mas o que é ruim nós disseminamos. Muitas pessoas gostam de ficar espiando aquelas revistas ou aqueles jornais no mercado, e às vezes condenando as pessoas que leem, mas nós também olhamos. Muitas vezes nós nos submetemos a filmes que tem todo um aspecto sexual ou sensual, e nós permitimos que aquilo adentre nos nossos lares, seja no cinema, seja na nossa casa, e nós permitimos que aquelas cenas elas venham a contaminar os nossos olhos que deveriam ser aliançados com o próprio Deus. Falamos também na semana passada a respeito de roupas indecentes, e aí até a Melissa fez algumas observações bem pertinentes em relação a isso. A Larissa, que estava aqui, também falou em relação a isso. A grande verdade é que, dentro do contexto de moda, a mulher, não só nesse contexto, mas no contexto de moda, a mulher ela é oprimida a ser sensual ou sexual. Isso é algo que acontece desde sempre. A gente via de uma maneira mais velada nas propagandas do cigarro Hollywood, em que apareciam aquelas pessoas com os corpos desnudos, todas pessoas muito bonitas, e a gente olhava para aquilo e olhava muitas vezes com desejo. Então, nós temos que entender que a moda feminina para todas as idades tem o objetivo de atrair os olhares cobiçosos dos homens. É isso que a pessoa que faz a moda, ela quer. A mulher ela tem essa aceitação, necessidade de elogio, de aceitação, faz parte do contexto feminino, e essas roupas acabam por atrair esse tipo de comentário. Pessoas cada vez mais têm se exposto nas mídias sociais exatamente dentro desse aspecto de eu me expor sexualmente para que as pessoas elas me aceitem. Parece que nós estamos sempre desviando os olhos de uma coisa proibida. Rapazes me contam que o problema é epidêmico em seus colégios e faculdades. As pessoas elas relatam que realmente isso é algo muito grave. Dentro desse assunto, há duas áreas nas quais podemos nos tornar mundanos. Primeiro,
Muitas mulheres cristãs, especialmente as mais jovens, seguem a moda da sociedade descrente que a cerca. Certo pastor conta que quando sua esposa o acompanha em visitas a universidades, ficam chocados e assustados com as roupas que algumas estudantes usam, até mesmo para ir em estudos bíblicos. Então as pessoas, elas parecem que têm uma vida dupla. Eu tenho uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Dentro da igreja eu me comporto, eu me visto direitinho, mas fora da igreja eu tenho um outro proceder. Eu estou falando inicialmente das mulheres, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre os homens também. 1 Timóteo 2,9, por gentileza, abre aí. Benícia, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. 10 também. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E aí, muitas igrejas pegam um versículo como esse e usam para oprimir as mulheres. Ah, você tem que usar um cabelo de tal jeito, você não pode usar maquiagem desse jeito. Olha, ele está falando aqui, ó, você não pode fazer o seu cabelo, tem que deixar o seu cabelo todo desganhado. Você não pode colocar um adereço no cabelo, você não pode colocar um colar de alguma coisa, não pode fazer isso, porque Paulo está falando. Não, Paulo não está falando isso. Ele está apresentando o contexto da sociedade da época, que nós já trabalhamos em Gálatas, que fala que a sociedade grega e romana era permissiva sexualmente. Então ele está falando para aquelas mulheres, não é que é para elas vestirem a burca, como os muçulmanos entendem. Ah, vou colocar a burca, entendeu? Da cabeça aos pés, só fico olhando a mulher de fora, porque aí eu não vou gerar nenhum tipo de desejo. Se isso funcionasse, a gente não teria o maior nível de estupro e violência sexual contra a mulher em países como esse. A mulher não está mostrando nada, por que o cara vai violentar a mulher? Isso nunca foi parâmetro. O que ele está falando aqui é que as mulheres, elas têm que sempre se lembrar que elas têm uma mente. E é algo que nós falamos na nossa igreja, nós pensamos. Você não é obrigado a receber um ensinamento que saia da minha boca ou de qualquer outro local e você receba aquilo como um pacote dourado e que você tem que aceitar aquilo e pronto. Não é assim que funciona. O que Paulo está falando é, mulheres, pensem. E aí no verso 1 ele fala: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então ele está falando sobre um padrão de vida cristã, que é uma vida de oração, uma vida tanto dentro da igreja como fora da igreja, da mesma maneira. E ele fala da mesma sorte, da mesma maneira, que as mulheres, elas se vistam decentemente. Decentemente não quer dizer não aparecer nada, só que a bola rolê. Não é isso, gente. Nós temos bom senso de saber o que é decente e o que é indecente. E cada local, que nem eu falei na semana passada com a Benícia, cada local, ela demanda um tipo de vestimenta. E você tem que simplesmente se adequar dentro de uma condição que as Escrituras nos dão parâmetros, mas que você se adeque naquele lugar. Eu não vou de terno e gravata numa praia simplesmente para não me expor. E nenhuma mulher vai para a praia no calor de 40 graus, andar na areia com vestido ou com a roupa de cabeça para baixo. Nós temos que ter bom senso. Nós nunca vamos estar longe, as mulheres no caso, nunca vão estar longe dos olhares maliciosos dos homens, nunca. É uma característica pecaminosa do homem, que não é justificável, mas que existe. Nós temos que ver essa situação como uma condição da queda do homem. O homem tem essa característica. É uma característica problemática, pecaminosa e condenável. Condenável. Pastor, porque tem a questão da Bíblia em si, mas assim, cada igreja, porque eu acho que
a gente pode até pegar aquele versículo, aquela questão dos fariseus, que nem eles conseguem cumprir o fardo pesado que eles impõem, né? E nem eles conseguem cumprir. Porque cada igreja tem a sua doutrina. Então, tem igrejas que falam, não, a mulher não pode usar calça jeans. E aí a outra igreja usa, e aí aquela igreja fala, não, aquela irmã está em pecado. Aquelas irmãs que usam aquela roupa está em pecado. Então, assim, umas igrejas ficam criticando as outras. Então, assim, são regulamentos que as igrejas constroem. Humanos. Então, assim, são doutrinas de homens. Sim. Agora, se outra igreja tem... É questão de respeito, sabe? As igrejas respeitarem as suas doutrinas. Você está indo para o outro lado. Você está indo para o outro lado que não é o nosso poder. Você começou bem. Aí você começou que nós não temos que respeitar doutrinas de homens. Tá? As doutrinas de homens, elas existem, Vinícius. E se você está numa igreja, você tem que ser obediente àquelas doutrinas. Só que se você está vendo que aquilo não é bíblico, você não tem que ficar naquele lugar, você tem que colocar o que seja cristão. Não, é questão de consciência, sabe? Não é questão de mente. Não tem que ficar essa guerra e isso não tem como fazer. Por quê? Por que os seres humanos criticam em qualquer área? Porque eles querem aval para aquilo que eles estão fazendo. Tá? Então, a condição da crítica, ela é errada até certo ponto. Porque se eu critico você de uma maneira bíblica e saudável, eu posso estar querendo abrir os seus olhos, que foi o que aconteceu conosco dentro do cristianismo. Se nós não fôssemos, entre aspas, criticados em nada, a gente nunca teria se convertido para nada. Entende? Mas o que a gente não pode perder tempo é esse negócio, realmente, de ficar discutindo com a igreja. Mas isso nunca vai existir, porque o ser humano, ele é assim. O ser humano, ele busca um aval ao seu coração em relação àquele pecado. Por isso que os homossexuais, eles fazem questão de casar na igreja cristã evangélica, porque eles precisam que alguém ateste que aquilo é lícito, porque eles sabem que não é lícito. Tá? De acordo com 1 Timóteo 2,9, que nós lemos, as mulheres cristãs devem se vestir com modéstia de discrição. Portanto, digo aos ouvintes deste estudo que se vocês simplesmente seguem a moda indecente de hoje, vocês são mundanas na sua vida. Se você age de uma maneira com objetivo, motivação de atrair os olhos humanos dos homens, ou de mulheres, porque nós vivemos um mundo homossexual também, você está sendo mundano. Agora, se você está vestido, entendeu? Pô, me vesti, eu moça, me vesti, estou me sentindo bem, estou legal, olha, entendeu? Não é nada agressivo, entendeu? E aí eu atraio os olhos dos homens. Quem vai para o inferno são os caras, não são as moças. E as moças não têm que se reter fora dos padrões da escritura, não. Mas se reter no contexto, eu não posso fazer isso, fazer aquilo, não posso, porque se eu fizer, o cara, aí eu vou passar na frente de uma construção e aí os caras vão me cantar. Não, mas isso, gente, é o homem que não pode estar nessa condição, homem masculino. E não tem como você mudar isso dentro do ser humano, é só a pessoa de Deus. Como homens, nosso problema é que reagimos com olhares, homens masculinos, como homens, nosso problema é que reagimos com olhares cobiçosos à vestimenta indecente. Para pecarmos, nem precisamos imaginar cenas de moralidade, somente o olhar demorado e apreciativo no que as mulheres expõem ou acentuam com suas roupas justas já é pecado. E aí nós temos a condição da mulher que se veste de uma maneira decente. Decente não quer dizer nada disso, tá? Decente, você conhece padrões, você é inteligente, tá? Você é inteligente, tá? Então, a mulher, ela veste-se de uma maneira decente e ponto final. O homem, ele tem que aprender que se ele olhar para uma mulher e ele ficar ali, usando aquele termo, secando, ele já está pecando. Ele está trazendo à mente dele, muitas vezes, cenas, coisas que já foram alimentadas talvez na infância, na juventude, e aquilo ali é já o início. Tiago, ele fala sobre a condição da cobiça, de você ficar naquela tensão, será que eu vou, será que eu não vou, já é pecado. E aí se você consuma aquilo é morte. Você realmente só entregou o seu próprio desejo, o seu próprio coração. Quer falar uma coisa dele? Eu quero falar sobre essa postura aí. Por exemplo, eu não sei, para mim o belo é para ser admirado. Não para
você, tipo, se render aqui e dizer que aquilo é tudo para você, mas eu acho que a pessoa que se arruma direito e se arruma para até assim, para não ser aquela coisa rejeitada por todos, né? Porque quando a pessoa não se importa com ela, ela acaba sendo jogada para lá, né? Ela está até desprezando a pessoa que Deus criou, né? Não está zelando por si próprio. Mas aí eu vou falar sobre isso, sobre admirar uma pessoa que está bem vestida, que está bem arrumada. E eu acho que isso não é pecado. Lógico que não. Eu consigo admirar as mulheres. Nós sabemos a diferença quando nós olhamos para uma pessoa bem arrumada ou bem trajada, entendeu? E uma pessoa, quando uma pessoa olha, em especial os homens, em especial quando o teu olhar não é um olhar de apreciação, mas é um olhar de cobiça. E esse é o pecado. Esse é o pecado. Então, na semana passada, acho que foi passada, ou retrasada, eu não lembro. A senhora nem sabe, mas a Rayane está grávida de novo, tá? Ela está grávida da Heloísa, entendeu? Então, ela já está barrigudinha. E aí, quando ela entrou, eu olhei para ela e falei, você está bonita, hein? Eu não olhei para ela com olhar de cobiça, entendeu? Mas podia, entendeu? Então, quando eu olho para a Rayane e eu olhei para ela e falei assim, você está bonita, entendeu? Você está admirando alguma coisa que é bela, entendeu? E o problema nosso não é a admiração do que é belo, e sim quando você dá um passinho a mais para frente, entendeu? É aquela coisa, eu passo o olho, eu vejo a Menise e falo, pô, gostei do óculos da Menise, os olhos da Menise, aí eu volto, eu começo a olhar com um pouco mais de detalhe, aí a coisa começa a complicar, em especial com o olhar masculino, ou hoje, no olhar feminino, no sentido do homossexualismo. O pastor, a questão, por exemplo, o pecado já nasceu dentro do homem. Homem, quando eu falo mulher e homem. Sim. Lá esse pessoal que as mulheres que usam burca e há cada atrocidade naqueles lugares lá. Agora, se vestir para a glória de Deus. O que significa se vestir para a glória de Deus? E assim, a questão assim de dentro da motivação de se vestir, você estar dentro dessa motivação, se vestir também para ser aceito pelas pessoas, é pecado? Também é errado. Tá? Você não precisa, e aí nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro você fez uma pergunta. Duas. Qual foi a primeira que você fez? O que é se vestir para a glória de isso Deus? Não tem padrão, isso não tem parâmetro. E dentro da sua motivação, a aceitação. Filho. Tá? Na semana passada você trouxe esse tema, eu já expus isso aí. Você falou do biquíni, entendeu? Não há padrão. Não existe um padrão. Decência é local e a sua consciência para com Deus. Se você tem conhecimento de Deus, você sabe o que é decente. E uma pessoa que ela é jovem na fé, para ela o princípio ainda não é tão bem definido como seria para uma pessoa mais madura na fé. E isso faz diferença. Então, quando Deus ele olha para um novo na fé, que está começando a aprender e ainda não entende o que é esse conceito de decência que Deus exige dessa pessoa, e nós a oprimimos querendo trazer um projeto, nós também estamos agindo em pecado. Então, essa condição de um jovem convertido, em que ele vem com aquele padrão do mundo, ele tem que ser ensinado para que ele possa fazer aquilo conforme a decência do Senhor. Uma pessoa que tem mais tempo de vivência cristã, ele tem um outro tipo de pensamento. Então, primeira pergunta sua não tem um padrão definido. Se você não tiver de terno, gravata, o homem, e não tiver com uma calça, porque teve época que o homem, se ele usasse aquele terno com aquele corte aqui atrás, sabe, quando o terno, a jaqueta do corte, aquilo era pecado. Os homens eram obrigados a costurar aquilo. Entende? Então, são padrões ridículos que os homens impõem. Tá? Então isso é a primeira coisa. Segunda coisa, dentro da sua motivação, ter aceitação. Tá. Autoestima é um conceito que a gente poderia inclusive trabalhar dentro da igreja, em que é um conceito deturpado. Tá? Esse conceito de que eu preciso ser aceito pelas pessoas, ele sempre existiu no ser humano e vem sendo potencializado pelas redes sociais, em que a pessoa ela tem que receber a curtida, se ela não receber a curtida, ela foi rejeitada. Então, nem uma coisa e nem a outra.
Então, homens, nós temos que se vestir como homens. Vai andar com o cabelo desganhado? Não. Mas tem limite, o homem ele tem limites diferentes de limites das mulheres. E hoje tem se levado o homem a ter os mesmos comportamentos das mulheres. Ao homem, ele tem que ter uma prateleira de creminhos, o homem, ele tem que fazer a unha, o homem, ele tem que depilar, o homem tem que fazer a sobrancelha. Gente, isso não são características masculinas. O homem, ele é homem. Não é bruto, ele não é grosseiro, ele é homem. O homem, ele é homem. E a mulher, ela sempre foi feita nessa condição de que ela é diferente. Eu não sei como te explicar isso, mas é diferente. E aí o que acontece é que a mulher, ela tem as suas motivações em relação à sua vida, entendeu? Essa condição de buscar a aceitação humana é uma arma bem complicada, porque ela é virada para a própria pessoa, porque a pessoa ela vai entrar num processo de que cada vez mais ela tem que se expor mais, ela tem que se arrumar mais, e ela tem que fazer mais e mais e mais e mais para ser aceita. Então isso também é perigoso. Então no contexto, por exemplo, de cirurgias plásticas, eu não tenho problema com isso. A mulher quer fazer a barriga, a mulher quer fazer os seios, quer colocar um silicone, mas qual é o limite disso? E a motivação? Hã? E a motivação? Qual é o limite? Qual a motivação disso? Pode realmente ser incômodo. A mulher ela já tem um pouco de idade, alguma coisa, ou o seio dela é caído, ou muitas vezes o próprio seio grande pode dar um problema de coluna na mulher, como tem muitas mulheres. Então a gente não pode fazer um julgamento direto e reto, isso é pecado. Cada situação é analisada, tanto que o julgamento de Deus ele é tão perfeito porque ele analisa caso a caso. Isso aqui é maravilhoso. Entendeu? Isso é lindo e maravilhoso. Mas nós temos uma responsabilidade humana dentro do que nós conhecemos, se relacionando com pessoas maduras que possam nos instruir. Não é qualquer pessoa, porque a maioria das pessoas elas vão buscar a aceitação de pessoas que não podem ajudar em nada. Então busque a aceitação, busque a informação de alguém. Eu sou uma pessoa muito aberta em relação a isso. As pessoas que conversam comigo veem que eu tenho e a gente conversa sobre sexo, sobre peito, sobre o que foi, entendeu? A gente conversa, entendeu? E aí você busca uma instrução madura, não para que você ache segundo o que eu estou falando, mas para que você ache com mais informação. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos vem a sabedoria, mas saiba buscar esses conselhos. Você precisa de parâmetro, mas muito cuidado com esse conceito de eu vou me arrumar para ser aceito, tá? Não entra nessa não, tá? Se arrume porque é bonito, tá arrumado, entendeu? Então a ministra quando ele fala, olha, dos vezes que você está elegante e tal, cara, não tem problema com isso. Mas cuidado, se isso virar a motivação da sua vida, aí vem um problema. Eu acho que, acredito então, que é você ser nutrido pelo amor de Deus, nesse sentido, a sua raiz é o amor de Deus e você distribui para o próximo. É isso. Menisa não, é Diene, fala. Não esqueceu. Não esqueci não, que eu anotei, já até adiantaram um pouquinho, mas voltando um pouquinho na questão da sensualidade. Só quando for falar, tira, só para o pessoal ouvir isso. Então, só falando ainda na questão da sensualidade, né, de como se vestir dentro da igreja, né? Então, é mais um comentário, pegando um gancho que o senhor falou aí mais um pouquinho antes, né? Então, assim, essa questão, do meu ponto de vista, né, então, assim, eu creio que seja mais uma questão de ética. Porém, o que acontece? Porque todos que estão ali dentro da igreja estão buscando o quê? Uma vida de santidade, não é verdade? Não. Caminhando? Não, às vezes estão lá porque é um padrão social mundano e a pessoa quer apenas um aval. Mas continua o raciocínio. Tá. Então, o meu raciocínio seria esse. Então, assim, creio que todos os irmãos estão ali buscando uma vida, né, de santidade no Senhor. Aí chega alguém, poxa, que está ali buscando, Senhor, perdoa os meus pecados e tudo. Né? Aí chega alguém com tanta sensualidade, passa na frente do outro. Pronto, acho que já vem uma questão assim, acho que tem que ter uma questão de zelo, de amor, né? Até por essa questão mesmo, para não ser tentado e nem colocar o outro para ser tentado ao pensar nisso. Também, tá. A gente vê isso, por exemplo, na condição do apóstolo Paulo, quando ele fala em relação a comer carne. Dentro da igreja de Éfeso, havia um sacrifício para Deus a Diana. E aí os novos convertidos, eles eram escandalizados com as pessoas que comiam carne dos sacrifícios que eram mais baratos para comprar. Era mais barato comprar lá no mercado, lá do seu João lá, entendeu? Então o que acontecia?
O apóstolo Paulo fala assim: se você comer carne, você leva a pessoa a pecar, você também está pecando. Consumo de álcool, mesma coisa. Vestimentas, mesma coisa. Mas esse tipo de consciência, ele não é algo que está fácil de ser percebido. Ele é construído, tá? Então, você às vezes acha, é aquilo que eu falei, você entra como um novo convertido na igreja e acha que você está vestido decentemente. Entendeu? Você acha que você está vestido decentemente. E aí você entra e você realmente causa esse tipo de burburinho. A pessoa vai ter que amadurecer, mas entra essa questão de maturidade. eu vejo muito mais pecado aquele que já está, como você falou, buscando a santidade e ficar incomodado com uma moça seminua, porque é como eu brinco com as pessoas. Aí as minhas crianças, elas estão aqui caminhando, né? E as crianças estão tudo grande, viu, dos reis? Está tudo grande, né? E aí as crianças estão olhando, aí eu chamo a atenção. Todo mundo fica lá olhando, a criança está lá e faz o showzinho dela. O problema não é a criança. Se você focar naquilo que eu estou falando como mais importante, você não está preocupado com isso. Por que você está preocupado com a criança brincando ou fazendo qualquer coisa? Por que você está sendo incomodado com aquilo? Porque a sua atenção está sendo desviada, não está tão interessante para você. E aí a gente vê aquela cena clássica, o cara vendo jogo de futebol na quarta-feira do Mengão lá, o pau está quebrando, a casa está quebrando, não está nem aí, o cara nem está olhando. Por que aquilo não incomoda? Porque aquilo para ele é importante. Depende do seu foco. Então eu tenho zelo, eu sou homem, também tenho esse problema da cobiça dos olhos, mas se eu não me focar naquilo que é espiritual, eu caio como um dano. Mas a obrigação é minha, entende? De me saber policiar. Deixa eu continuar aqui para a gente pelo menos fechar esse tema da imoralidade. Como homens, nosso problema é que reagimos com olhares cobiçosos à vestimenta indecente. Para pecarmos, nem precisamos imaginar cenas de imoralidade, somente o olhar demorado e apreciativo em que as mulheres expõem ou acentuam já é pecado. Estamos fazendo o que homens geralmente indecentes estão fazendo. Então, nesse sentido, nós estamos mudando. Homens, masculinos. Então, se eu olho para a higiene com um olhar de cobiça, eu estou agindo como uma pessoa do mundo. É a mesma coisa do que eu falei para vocês do dinheiro. Entenda que o padrão é o mesmo. Então, o cara, o mundo não está nem para as coisas de Deus, ele quer simplesmente ganhar recursos para ele. A indecência. Eu estou preocupado com a minha satisfação, com o meu prazer, e não importam os outros. Não importa. E dentro dessa área de aconselhamento bíblico, em especial nessa área de sexualidade, a gente tem contato com muitas mulheres que se submetem ao abuso dos homens, porque acham que tem que cumprir algum papel que alguma igreja falou, ou alguma condição da sociedade falou. Isso é mentira. Isso é mentira. Um rapaz me perguntou como lido com essa tentação, e eu respondi que a minha primeira estratégia é Provérbios 20:20. Irmã dos Reis, Provérbios capítulo 27, verso 20. Provérbios 20:20. É 27:20? 27:20, perdão. Obrigado. Provérbios 27:20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. O inferno e o abismo, o inferno e a perdição nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Olhos no gênero humano, mas dentro do que nós estamos tratando aqui, olhos masculinos, eles nunca se fartam. O que aprendi é que o único olhar demorado nunca satisfaz, sobe o apetite. Então, como que eu lido com exposições sensuais para mim, homem, Paulo? A primeira coisa, eu entendo que se eu ficar olhando, aquilo é só para abrir o apetite. A mente, ela vai embora. Então, só olha. Passou o olho, não tem como, tá? Isso aí é só se a gente usasse aquelas negócio de cavalo, né? Não tem como. Então, você está andando, passa uma moça
com um decote, entendeu? Eu sou heterossexual, mas para uma pessoa que é homossexual, por esse qualquer sexo, né? Mas passa uma moça em trajes, meu olho passou. Eu estando com a minha filha, com a Rosângela, com a minha mãe, com quem quer que seja. Passou, meu olho passou, eu não vou olhar de novo. Porque eu sei que se eu olhar de novo, entendeu? A minha mente vai começar a trabalhar. Não tem limite. Um abismo chama outra coisa. Tá? Assim, não espiche os olhos sobre aquilo que você nem deveria estar vendo. Já olhou uma vez? Passou o olho. Fica daquele jeito. Minha segunda estratégia. Vanessa, Romanos 6, 21. Romanos capítulo 6, verso 21. Tirou a máscara que eu tirei, só para a gente ouvir. Romanos o quê? Romanos 6, 21. Vai, por favor. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhaste? Porque o fim delas é a morte. E a pergunta é que eu faço para mim. Essa situação, que fruto eu colho disso? O que eu ganho com isso? É importante realmente? Não entende? Fala para pessoas que estão com problemas de sexualidade no casamento. O que você vai ganhar com a adultério? Vale a pena? O fruto disso é o quê? E aí eu deixo bem claro, eu não tenho gerência sobre a vida da pessoa. Mas você casado, você começa a se envolver com pornografia ou com imoralidade sexual, você está preparado a perder os seus filhos? Você está preparado a perder o respeito dos seus familiares? Você está preparado a ter gastos a mais? Porque o fim disso é morte. O que você vai ganhar, no final das contas, você tem que pesar. Essa morte emocional e espiritual vale a pena? Se você achar que vale, segue em frente. Mas dificilmente a pessoa que para pensar. É aquele segundo antes de cometer o pecado. O que vai acontecer se eu der continuidade a isso? Vem a consequência. Pornografia, masturbação. Qual é a consequência disso? O que é que você vai ganhar no fim das contas? Como você é uma pessoa racional, você não é fé por fé, eu acredito em Deus porque eu acredito. Se fosse assim, não tinha as escrituras, gente. Era simplesmente você tem, ou você acredita ou você vai para o inferno. Pronto, acabou. Se tem um livro com mais de 1.300 páginas, é porque há aqui instruções preciosas de como você tem que viver. Você tem. E quem vai dar conta disso? Você. No dia do juízo, não adianta você chegar e falar assim, o pastor Paulo lá no dominical ensinou errado. Ué, e por que você não analisou isso e não tomou uma decisão diferente? Quando a gente vê o contexto de Gênesis, ele fala, é a mulher que o Senhor me deu. Adão podia vir e falar assim, pô Deus, eu pequei mesmo. Vacilo, hein? Talvez a história pudesse ser diferente. Tá? Pergunto, que benefício recebo por me entregar a um olhar cobiçoso ou uma prática imoral? A resposta é, nada mais que os prazeres do pecado, seguidos de sentimentos de vergonha e arrependimento. É isso que você ganha com a imoralidade. Simplesmente vergonha. Vergonha de si mesmo. E nós já tratamos dentro do estudo de Gálatas, em que você começa com prostituição, primeiro fruto da carne, depois imoralidade e lascívia. E se você continua se expondo a essa coisa, aquilo que era prostituição passa para a imoralidade, teu coração vai endurecendo. Passou de imoralidade, vai para a lascívia, aí já era. Se não for uma ação de Deus na vida da pessoa, a pessoa não consegue voltar mais. Pastor, em Provérbios 7, capítulo 7 de Provérbios inteiro, fala, né, da mulher adúltera. E é um caminho de sepultura. Quem ia falar? Eu ia perguntar, na verdade, como se resume essa palavra lascívia? Lascívia é quando você... Prostituição. Você começa a ter um resumo de 3 aulas, tá? Tá lá o vídeo, depois você vai assistir.
Prostituição é o primeiro pecado, é o primeiro degrau da parte sexual da imoralidade, do problema sexual. Prostituição, a pessoa ela começa a se entregar a alguns desejos, a masturbação, a pornografia, mas ainda tem vergonha. Quando você passa a ser imoral, você perde a vergonha. Então você começa a fazer essa prática de uma maneira mais aberta. Quando você chega na lascívia, você já está com o coração tão endurecido que não só satisfeito você é de fazer, não só não tem mais vergonha de fazer na frente dos outros, mas também quer que os outros aprendam com você como aquilo é bom. Que é o que nós vemos na sociedade hoje. A nossa sociedade ela é lasciva. Lasciva. E para finalizar, antes do nosso intervalo. Esse estudo ele entra dentro de mandatos sociais? Qual o estudo? O estudo nosso aqui? Sim. Nós temos 3 mandatos da criação, mesmo. Nós já estudamos isso também na igreja. Mandatos espirituais, nosso relacionamento com Deus. Mandatos sociais, que é o nosso relacionamento com o próximo. E o mandato... E o terceiro que eu esqueci o nome, que é o mandato em relação à natureza, ao planeta Terra. Nós temos responsabilidades. Quando você escova o dente, na época quando eu fiz o estudo, eu falei isso. Se você escova o dente com a tua torneira aberta lá, você está pecando. Porque Deus ele te deu um recurso que chama-se água, que é finito dentro do planeta, e você está desperdiçando. Tá? E mandato social é o relacionamento entre pessoas. Tá? E aí, finalizando para os homens, para mim e para os homens. Posso fazer uma pergunta? Fale, minha flor. A lascívia tem algo a ver com sentimento desordenado? Ao quê? A lascívia não é sentimento, tá? É uma ação, é pecado. E é desordenado porque você não tem mais controle. É uma descida ladeira abaixo. Se alguém não segurar, você não para. Essa eu chamo de espiral descendente. É assim, ó. A pessoa só desce. Não tem mais retenção, não tem mais um padrão moral. As pessoas elas não têm mais nenhum tipo de retenção. Elas fazem e elas convivem num ambiente que todo mundo faz, então está tudo certo. E o que acontece é que, em especial na área da sexualidade, mas também em outras áreas como no uso de droga, a pessoa que começa a usar maconha, ela não para na maconha. Ela precisa de algo mais. Eu preciso de uma cocaína, eu preciso de um crack, vai cada vez mais. A sexualidade é a mesma coisa. A diferença da sexualidade e o uso de drogas. Usar drogas demanda recursos financeiros e ainda é condenado pela sociedade como punição de prisão. Pornografia não. Você com o teu celular, você pode viajar para onde você quiser. Então o problema da sexualidade ele é muito pior do que o problema da droga, do álcool, do fumo. É muito pior. Porque a qualquer momento você pega. Tanto que um dos primeiros fatos, coisas que eu exijo, pode dizer, porque eu não exijo nada, quando eu estou tratando alguém que tem esse problema, é que ele me entregue o celular dele e fique com o celular que é apenas Pai Santo. Só recebe. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse primeiro período de estudo. Nós falamos sobre a imoralidade. Pedimos para que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos traga para aquilo mais e mais do teu entendimento, para que depois do intervalo nós possamos finalizar esse tema do mundanismo. Louvo a Deus pela sua vida. Espero você depois do intervalo, 15 para as 11, nós estaremos retornando. Deus te abençoe e te conceda a graça. Amém.